Eu convido os amados irmãos, aqueles que permanecerão dentro do salão de culto juntamente comigo, que abram as suas respectivas Bíblias na epístola de Paulo, dirigida à igreja em Filipos, mais precisamente a epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, e para a noite de hoje nós temos reservado os versículos de número 11 a 13. Filipenses capítulo de número 4, a leitura dos versículos de número 11 a 13. Assim nos diz a palavra do nosso Deus, os amados irmãos. Então somente acompanhe comigo a leitura do texto, ora mencionado. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A minha oração nesse instante é que o Senhor Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida, e que haja edificação espiritual, mudança de vida, mudança de comportamento em todos nós. Que saiamos daqui revigorados espiritualmente, cônscios de que nós precisamos, acima de tudo, de Cristo, do Evangelho de Cristo Jesus em nós, e que isso de fato e de verdade se faça notório em todos nós, não somente aqui, neste ajuntamento solene, mas para onde nós formos direcionados por Deus no decorrer de toda a semana que se iniciou no dia de hoje. Na medida em que eu e você adentrarmos ao texto em questão, precisamos ter em mente algumas verdades. Verdades estas que devem nos moldar, devem não somente falar aos nossos ouvidos, mas também falar ao nosso coração. E a ideia aqui presente é a ideia de mudança de vida. Mudança de engajamento, mudança de comportamento. Eu e você somos conclamados, não somente em um versículo, mas em todas as Sagradas Escrituras, a sermos não meramente ouvintes, mas acima de tudo, operosos, praticantes das verdades que nós ouvimos do coração de Deus para o nosso coração. E isto se de fato nós pertencemos à igreja comprada, lavada e remida pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Que verdades são estas que eu e você precisamos ter em mente na medida em que mergulharmos no texto ora lido? Primeira delas, o contentamento cristão é o resultado de uma alegria interior. Diz basicamente a uma satisfação pessoal, derivada não das coisas deste mundo que jaz no maligno, parafraseando o apóstolo João na sua primeira epístola, mas derivada da nossa confiança na maciça atuação da providência divina em Cristo Jesus. Confiança esta que independe das circunstâncias que marcam o mundo para além do nosso interior. Tentando ser mais claro, quando nós falamos de contentamento cristão, nós estamos falando de uma satisfação de alma que independe das circunstâncias terrenas. Diz respeito a um prazer que não é mundano, mas a um prazer santificado para a glória de Deus em Cristo Jesus. Mas também, na medida em que eu e você adentrarmos ao texto em questão, precisaremos também ter em mente que quando nós falamos de contentamento cristão, não está aqui em destaque, em realce, uma espécie de conformismo passivo, muito menos a ideia de uma apatia emocional. Na verdade, quando as Sagradas Escrituras nos ensina acerca do contentamento cristão, traz na sua base a ideia de uma firme decisão interior, de descansar em Deus, mais precisamente na sua ação providencial, mesmo quando tudo ao nosso redor está sendo caracterizado por intensas adversidades.
tentando ser ainda um pouco mais objetivo. Quando nós falamos de contentamento cristão, nós estamos falando de vida com Deus. Uma vida que se mostra não somente na bonança, na fartura, mas também nos tempos de escassez, sobretudo nos tempos de grandes e profundas adversidades. Mas também, na medida em que eu e você adentrarmos ao texto em questão, precisaremos ter em mente que, ao falarmos de contentamento cristão, estamos falando de tranquilidade de alma. Aqui não está em destaque necessariamente a nossa autossuficiência, a nossa autoindependência. Na verdade, quando as Sagradas Escrituras nos ensina sobre estar contente em Deus, a ideia basicamente aqui é de dependência do Senhor Deus. Não necessariamente das nossas próprias forças, das nossas habilidades, das nossas capacidades, dos nossos recursos, mas unicamente, restritivamente do Senhor Deus. E o que é interessante é que, na medida em que eu e você tomamos nota dessas informações, percebemos de modo bastante claro que aquilo que o apóstolo Paulo nos falara no versículo número 10, versículo anterior ao início da composição estruturante da exposição na noite de hoje, de alguma forma nós não temos uma desconexão de ideias, nós temos uma junção de proposições. Mas basicamente no versículo número 10, o apóstolo Paulo nos falara sobre a alegria cristã e o reconhecimento da providência de Deus. E este foi justamente o tema que nos orientou na exposição de domingo passado, na medida em que nós analisávamos o versículo número 10. 3 importantes verdades foram destacadas naquela noite e precisam ser relembradas, pois o versículo número 10 é a porta de entrada para aquilo que consta na altura dos versículos 11 a 13. Primeira importante verdade sacada naquela noite: a alegria cristã reconhece a providência de Deus na fonte que é Cristo Jesus. Versículo 10, primeira parte. Tentando ser mais claro, a verdadeira alegria que não se refaz segundo os padrões mundanos, que não está ancorada nas coisas desse mundo, ela só pode ser experimentada verdadeiramente em Cristo Jesus. A verdadeira alegria, ela não pode ser comprada com ouro ou prata. Ela não pode ser adquirida mediante barganha, mas mediante vida com Deus em Cristo Jesus. Mas também nós vimos naquele último encontro que a alegria cristã reconhece a providência de Deus nos instrumentos da provisão. Versículo 10, segunda parte. Lembramos todos de que na altura do versículo 10, o apóstolo Paulo deixa escancarado a sua nota de gratidão em face do cuidado dos crentes filipenses para com ele. Eles tomaram nota, conhecimento de que o apóstolo Paulo estava preso em Roma e não mediram esforços. Enviaram um tal de Epafrodito para suprir as necessidades emocionais, morais, espirituais e financeiras do apóstolo Paulo. E aí a segunda parte do versículo 10, o apóstolo Paulo está expressando, externalizando a sua gratidão àqueles amados irmãos. E ao fazer isto, ele nos mostra que a alegria cristã reconhece a providência de Deus nos instrumentos da provisão. Dentre tantas aplicações naquela noite, uma delas foi justamente esta: quem foram os instrumentos de Deus para te abençoar, para abrir portas estas que você não conseguiria abrir por si só, e que o tempo passou e você esqueceu? Nunca se esqueça de ser grato a Deus em primeiro lugar, mas também aos instrumentos da provisão. E em terceiro lugar também nós vimos, a alegria cristã reconhece a providência de Deus no tempo destinado para a provisão. Última parte do versículo 10. E nós vimos, quando nós analisávamos o texto ora mencionado, de que Deus tem seu tempo, Deus tem seu momento. O apóstolo Paulo chega a deixar claro que tinha conhecimento de que aqueles amados irmãos alocados na cidade de Filipos, membros da igreja em Filipos, tinham tentado algumas vezes ajudá-lo, mas lhes faltava a ocasião oportuna, o tempo adequado
Tentando ser mais claro, eu e você intentamos muitas coisas, mas nem sempre vamos conseguir extrair isto, vamos conseguir ver isto na prática, pois Deus tem seus planos, Deus tem seus propósitos. E aí agora na sequência, versos de número 11 a 13, e o que eu e você encontramos? Encontramos o apóstolo Paulo falando sobre satisfação pessoal. Alegria em Deus, a despeito das circunstâncias terrenas. E partindo desse pressuposto, eu quero pensar o texto indicado a partir da seguinte temática: contentamento cristão, expressão de alegre confiança na providência de Deus. E à luz do texto mencionado, algumas lições importantes. A primeira delas para todos nós a noite de hoje: o contentamento cristão, como expressão de alegre confiança na providência de Deus, é aprendido. Onde é que está isso no texto? Verso número 11, mente cativa nas Sagradas Escrituras. Olha o que vai dizer o apóstolo Paulo. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Interessante, por quê? Lembremos-nos de que o apóstolo Paulo está alocado na história da igreja no contexto do primeiro século da era cristã. E havia, de forma predominante naquele tempo, muitas filosofias vigentes. Uma delas, o estoicismo. Os filósofos da antiguidade, os estoicos, que surgiram no contexto da Grécia Antiga, mais precisamente no contexto do terceiro século, antes de Cristo, e se tornaram grandes pensadores proeminentes em Roma, a capital do poderoso Império Romano, onde o apóstolo Paulo estava em uma prisão domiciliar, acorrentado a um soldado romano. Os estoicos pregavam a busca da felicidade através da virtude, da racionalidade, da aceitação do destino. Para estes, o estar contente, o contentamento se mostrava na autossuficiência, na independência de nós mesmos, das circunstâncias externas, independentemente de quais eram elas. E o que é interessante é que o apóstolo Paulo vai se apropriar dessa expressão, a saber, contentamento. Estar contente, mais precisamente no texto original, autarqueia. E o que é interessante é que o apóstolo Paulo também vai utilizar esta palavra, trazendo a ideia de uma confiança que independe das circunstâncias terrenas, das circunstâncias externas, mas com uma diferença que fez todo o destaque em termos de embelezamento nesta palavra. A saber, ele não estava ancorado numa autossuficiência. Ele não confiava em si mesmo, ele não confiava nas suas próprias capacidades. Ele tinha uma relação de total dependência do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí eu chamo a sua atenção para um detalhe. Olha como é que o apóstolo Paulo começa o verso número 11. Digo isto, não por causa da pobreza. Pergunta, por que é que o apóstolo Paulo utiliza essas expressões no início do versículo 11? Por causa daquilo que ele dissera no versículo 10. E aí a pergunta que surge é, o que ele dissera no versículo 10? Mente cativa as Sagradas Escrituras. Olha o que ele disse no versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Interessante, por quê? É como se o apóstolo Paulo quisesse dizer o seguinte: olha, para que eu não seja mal interpretado, convém que aqui eu faça a seguinte ponderação, sobretudo aqueles que no íntimo dos seus respectivos corações estão dizendo, é claro, Paulo, é claro que você tem que se alegrar, afinal de contas, você recebeu recursos, e você vive numa situação financeira extremamente precária. É óbvio, Paulo, que as declarações do versículo de número 10, elas não devem ser entendidas numa perspectiva de piedade somente.
O apóstolo Paulo está aqui se protegendo, bem como protegendo o coração daqueles amados irmãos de incorrerem em caminhos completamente equivocados. Tentando ser mais claro, é como se o apóstolo Paulo quisesse dizer o seguinte: olha, no versículo número 10 eu expressei a minha alegria em face do cuidado de Deus se mostrando no cuidado de vocês para com a minha vida. Eu sei, igreja dos Filipenses, o que é ter muito, mas eu também sei o que é ter pouco. Tentando ser mais claro, é como se o apóstolo Paulo quisesse dizer o seguinte: olha, a minha satisfação não está necessariamente nos recursos que eu obtenho no decorrer da caminhada da fé. A minha satisfação, o meu contentamento está ancorado na minha relação com o meu Senhor, Salvador, Jesus Cristo. E aí eu chamo a sua atenção para um detalhe. Qual? A palavra aprendi, que vem do verbo aprender. O contentamento, meus amados irmãos, é fruto de um aprendizado progressivo. Não é instantâneo, não é rápido, não é breve, não é imediato, mas resultado de uma formação contínua. O apóstolo Paulo não nasceu pronto. Ele foi sendo forjado na medida em que a sua vida cristã seguia o seu curso natural. Ninguém que, tendo se lançado nos caminhos da fé, aprendeu de uma noite para o dia, de um dia para o outro, a descansar no Senhor, a sentir prazer no Senhor, a sentir satisfação em Deus, a despeito de quaisquer situações. O contentamento cristão é um aprendizado. A palavra contente aqui utilizada pelo apóstolo Paulo tem um foco muito mais voltado para uma satisfação de alma do que em si mesmo. Satisfação de alma em quem? Não nele, mas em Deus. Ele não é o ponto de referência, mas o seu Senhor Deus é sim o esteio central da sua história. Portanto, é como se o apóstolo Paulo quisesse lembrar aos crentes filipenses: eu não nasci pronto. Eu não já vim pronto, terminado e acabado. Na verdade, todo dia eu preciso lutar contra a minha velha natureza terrena, orgulhosa, autossuficiente, independente, avarenta, que tende a se apegar tão somente às coisas desse mundo. A verdade da qual eu e você não podemos escapar é que todo dia nós precisamos pregar para nós mesmos. Todo dia nós precisamos alinhar o nosso coração àquilo que está posto não nas páginas desse mundo, mas nas páginas das Sagradas Escrituras. Depender mais de Deus e menos de nós mesmos não é algo que nós aprendemos do dia para a noite. Primeira importante lição na noite de hoje: o contentamento cristão, como expressão de alegre confiança na providência de Deus, é aprendido. Quanto tempo, portanto, você tem investido nesta escola da vida? Onde é que está de fato a tua real satisfação? O teu contentamento, onde ele se encontra? Com isso eu não quero dizer que você não possa se alegrar com as coisas desse mundo. Eu e você podemos nos alegrar com o nascimento de um filho, com a promoção no trabalho, com a aquisição de um sonho sonhado e conquistado com tanto zelo, com tanto trabalho, com tanto suor derramado. Não é pecado nós nos alegrarmos com as conquistas alcançadas nessa esfera terrena. O que eu e você não podemos deixar é de reconhecer que existe uma satisfação muito maior, existe um prazer muito mais elementar, a saber, a nossa relação com aquele que está por detrás de toda e qualquer provisão. Tentando ser mais claro, eu e você não temos permissão, à luz das Sagradas Escrituras, para nos deleitarmos muito mais nas coisas que nós alcançamos em termos humanos do que em Deus. É o contrário. Na verdade, nós precisamos nos deleitar muito mais em Deus, o Senhor de toda e qualquer bênção.
Leitura do versículo 11, mais uma vez. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O contentamento cristão, como expressão de alegre confiança na providência de Deus, ele é aprendido. Quanto tempo você tem investido nesta escola de vida? Segunda importante lição na noite de hoje. O contentamento cristão, como expressão de alegre confiança na providência de Deus, é manifestado em situações variáveis. Isso já estava presente no versículo 11. Mas aqui no versículo 12, ele escancara isso. Olha o que diz o verso número 12. Mente cativa às Sagradas Escrituras. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como também de escassez. Eu chamo a sua atenção para algumas palavras. Mais precisamente agora no início, a palavra sei, expressão verbal, que deriva da palavra ser. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo não estava falando de uma teoria, de uma coisa abstrata, de algo que ele ouviu falar. Não, ele estava falando de coisas que ele tinha experimentado na própria pele. Ele estava falando não de experiência de terceiros, mas ele estava falando de suas próprias experiências pessoais. Fazendo aqui uma correlação com Atos 16 e todo o processo de plantação da igreja em Filipos, convém que eu e você tenhamos em mente as seguintes verdades. Durante o processo de plantação da igreja em Filipos, o apóstolo Paulo se viu usado por Deus para salvar famílias inteiras. O apóstolo Paulo fora usado por Deus para expelir demônios de uma jovem que estava sendo escravizada. O apóstolo Paulo foi preso, ele foi humilhado, juntamente com seus colaboradores de ministério, que no final das contas o auxiliavam na jornada da pregação do evangelho. O apóstolo Paulo na cidade de Filipos foi colocado no tronco, ao lado de Silas foi espancado e humilhado publicamente. Teve experiências poderosas com Deus. É como se o apóstolo Paulo quisesse relembrar os crentes filipenses. Meus amados irmãos, não percamos de vista que a nossa satisfação, o nosso contentamento não pode estar ancorado nas coisas que são terrenas. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós nos alegramos com conquistas que são meramente mundanas, com conquistas que são meramente terrenas, que hoje existem e amanhã não mais, e não somos capazes de descortinar a mesma satisfação, o mesmo prazer, o mesmo regozijo com as nossas experiências com Deus. Agora fica mais claro o que o apóstolo Paulo quisera dizer no versículo 12. Vamos lê-lo mais uma vez. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como também de escassez. A terceira música que agora há pouco cantamos, ainda que a figueira não floresça, tem como base Abacuque capítulo número 3. E lá estava escrito em algumas estrofes: Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Você tem noção do que agora há pouco nós cantamos? Você tem noção da letra desta canção, desta música? O contexto aqui é de profunda adversidade. Uma coisa, meus amados irmãos, é nós termos prazer em Deus quando as nossas orações estão sendo respondidas. Uma coisa é nós termos satisfação em Deus quando aquilo que nós clamamos, nós obtemos a resposta quase que imediata. Uma coisa é nós termos prazer em Deus quando nós estamos cercados de bonanças.
a letra da música, ainda que a figueira não floresça, tendo como base Abacuque capítulo 3, é um contexto de profunda dor, angústia de alma, escassez de amigos, escassez de pessoas que nos compreendam, escassez de sustento, escassez das coisas mais básicas para a nossa existência. E nesse contexto, o profeta Abacuque, séculos atrás, já dizia: a nossa satisfação precisa estar no Senhor Deus. A letra da música ainda prossegue: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti, ó Senhor. Quem é você quando há fartura? E quem é você quando há escassez? Quem somos nós quando tudo o que nós queremos acontece? E quem somos nós quando aquilo que nós mais desejamos da parte de Deus, nós ouvimos um alto e sonoro não? Qual que é o teu nível de engajamento nestas circunstâncias tão dispares? O que é isto, meus amados irmãos, que agora há pouco cantamos? Senão aquilo que o apóstolo Paulo experimentava em si mesmo e estava a ensinar aos crentes filipenses, a saber, uma experiência de contentamento no Senhor Deus. O apóstolo Paulo, na altura do versículo 12, chega a usar uma expressão muito significativa aqui. Que expressão é essa? Já tenho experiência. À luz do original, você sabe o que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer? Eu descobri o segredo. Aqui talvez esteja uma das razões pelas quais muitos trazem para si grandes fardos, cobranças excessivas, porque dependem, esperam, têm seus olhos fitos tão somente nas coisas que são terrenas, mundanas, deste mundo que jaz no maligno. Qual que é a grande segunda lição da exposição na noite de hoje? O contentamento cristão, como expressão de alegre confiança na providência de Deus, é manifestado em situações variáveis. Versículo 12. O apóstolo Paulo está dizendo: eu vivi os extremos desta vida. Eu sei o que é ter muito, mas também sei o que é ter pouco. Seja no muito ou seja no pouco, a minha satisfação está no Senhor Deus. Tem como ser mais claro? Temos muito, graças a Deus. As portas se abriram, graças a Deus. Eu tive uma ideia brilhante e que mudou radicalmente para melhor a minha vida, graças a Deus. As coisas estão indo de mal a pior, graças a Deus. As portas que eu tanto quero que sejam abertas, elas continuam fechadas, graças a Deus. Eu planejo, eu sonho, eu idealizo e nada acontece do jeito que eu quero, graças a Deus. O que é isso? O verdadeiro contentamento cristão, que independe das circunstâncias terrenas. E em terceiro lugar, caminhando para o encerramento, o contentamento cristão, como expressão de alegre confiança na providência de Deus, é sustentado em Cristo Jesus. Onde é que está isso no texto? Versículo número 13. Acompanhem comigo a leitura do texto ora mencionado. Tudo posso naquele que me fortalece. Um dos versículos mais interpretado equivocadamente nas Sagradas Escrituras. A expressão aqui tudo não significa dizer que tudo aquilo que você intentar fazer, você vai conseguir. Quando o apóstolo Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece, a expressão tudo aqui está intimamente ligada àquilo que ele dissera nos versículos anteriores. Eu sei o que é ter muito, eu sei o que é ter pouco, eu sei o que é ser honrado, eu sei o que é ser aplaudido, eu sei o que é ser de alguma forma muito bem tratado, mas também eu sei o que é ser enxotado.
Eu sei o que é ter a honra vilipendiada, eu sei o que é ser humilhado. Em todas estas coisas, posso, no Senhor Deus, me manter de pé. Posso, em Cristo Jesus, o Senhor da minha vida, continuar avançando. A expressão posso, que aqui aparece, traz a ideia de suportar, de ser resistente, resiliente, tentando ser mais claro. O que é que fortalecia o apóstolo Paulo? Acima de tudo, a sua relação com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que o apóstolo Paulo não desistiu em face de tantas lutas, em face de tantas adversidades? Porque a sua fé não estava firmada em homens. A sua fé, o seu engajamento, o seu comprometimento estava firmado no seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verdadeiro contentamento cristão é sustentado pela capacitação que vem de uma relação contínua com Cristo Jesus. Por que muitos, no decorrer da caminhada da fé, começam bem, mas terminam mal? Começam extremamente engajados, começam extremamente motivados. É porque, em primeiro lugar, foram ensinados a eles um evangelho que não é o bíblico. O evangelho não é um mar de rosas. Você vem à igreja para ouvir um sermão, uma exposição das Sagradas Escrituras, que acima de tudo deve mexer com a tua razão, deve mexer com os teus pensamentos, deve promover mudança verdadeira em você, e não apenas massagear o seu ego. Uma exposição genuína das Sagradas Escrituras vai nos alavancar em termos espirituais, e não nivelar-nos por baixo. Você precisa sair daqui nessa noite cônscio das muitas coisas que você precisa mudar aí no interior do seu coração. O verso 13 não é uma promessa de sucesso ilimitado, não é garantia de conquista material, não é o poder para realizar qualquer desejo pessoal. É muito interessante. Eu e você, certamente, encontramos por diversas vezes, Filipenses capítulo 4, verso 13, em capas de cadernos, plotados em carros, em camisas, em mensagens no Instagram e coisas do tipo, como se fosse uma espécie de mantra, uma espécie de válvula que nos permite ficarmos ancorados e que nos dá condições para realizarmos tudo o que nós queremos. E não é isso o que Filipenses 4,13 tem a nos dizer. Pergunta: o que esse texto está nos ensinando? Que Cristo Jesus nos capacita a suportar a escassez. Não é porque nós somos crentes, não é porque nós somos fiéis, não é porque nós temos as Sagradas Escrituras como norte de orientação, que tudo aquilo que nós intentarmos fazer, nós vamos conseguir. Não, não é. Na caminhada da vida cristã, eu e você vamos encontrar muitas portas fechadas, em diversos setores da nossa vida. Não é porque eu e você somos pessoas movidas pelas verdades do coração de Deus para o coração da sua igreja, que nós vamos ser bem-sucedidos em tudo. E isso dos púlpitos da igreja brasileira quase não se fala. Filipenses 4,13 tem acima de tudo a tônica voltada para a seguinte verdade: Cristo capacita-nos a suportar a escassez. Eu queria muito poder te dizer na noite de hoje: você vai ser bem-sucedido em tudo aquilo que você intentar fazer. Mas se eu falasse esta coisa, se eu pronunciasse esta afirmação, melhor dizendo, eu estaria pautado por um ledo engano. Então, para ser mais honesto com você, te prepara, porque no dia de amanhã você pode encontrar portas fechadas. Te prepara, porque no dia de amanhã você pode se deparar com um tempo não de fartura, mas de escassez. Em toda e qualquer situação que o futuro possa nos revelar, saiba que Cristo Jesus é aquele que nos dá condições para suportar os tempos de escassez. Mas também,
Cristo Jesus é aquele que não nos deixa nos corromper na abundância. Olha o tanto que é interessante. Quase sempre, meus amados irmãos, nós tomamos nota de que a dor, o sofrimento, a angústia nos aproxima de Deus. Isto é verdade, isto está posto nas Sagradas Escrituras. A bonança, o abastar de bens nos afasta de Deus. A saúde, o vigor físico nos distancia do Senhor. A enfermidade, a dor, a tristeza nos aproxima do Criador. Filipenses 4,13 está nos dizendo que Cristo Jesus é aquele que nos fortalece a tal ponto de não nos permitir, em face da abundância, nós nos perdermos. Mas também, Cristo me capacita a permanecer fiel em toda e qualquer circunstância. Em síntese, Filipenses capítulo 4, verso 13, não é um versículo de como eu e você poderemos conquistar o mundo. É sobre não desanimar, é sobre não pular fora do barco, é sobre não entregar os pontos, mesmo quando tudo aquilo que nós mais almejamos neste mundo, nós não conseguimos tirar do papel. Pergunta: o que é que você tem pedido a Deus? E Deus tem te dito não. O que é que você tem esperado em Deus? E até o presente momento não se concretizou. Eu me lembro, no contexto desta igreja, posso falar de 2025 para cá, porque é o tempo que estou à frente do trabalho. Quantas vezes nós oramos pela cura de determinados irmãos, e a resposta de Deus foi não. Deus tem seus planos, Deus tem seus propósitos. Quantas vezes nós oramos pedindo a Deus: Senhor, abra portas, nós estamos precisando, a dor está dilacerante, e Ele do alto dos céus, no seu trono exuberante, conhecedor de todas as coisas, com riqueza de detalhes, nos disse não, nos ensinando a importância de dependermos mais dEle do que de nós mesmos. Terceira importante lição para todos nós na noite de hoje: o contentamento cristão, como expressão de alegre confiança na providência de Deus, é sustentado em Cristo. Qual que foi o tema da exposição na noite de hoje? Contentamento cristão, expressão de confiança na providência de Deus. 3 verdades foram destacadas. A primeira delas: o contentamento cristão como expressão de alegre confiança na providência de Deus é aprendido. Versículo número 11. Não vem pronto. Você não nasce pronto, você tem que aprender a depender de Deus. Você tem que aprender a ter o coração que se satisfaz nas coisas do Senhor. Segunda importante lição: o contentamento cristão, como expressão de alegre confiança na providência de Deus, é manifestado em situações variáveis. Tendo muito, contentamento em Deus. E tendo pouco, também contentamento em Deus. Versículo número 12. E agora na sequência, para encerrar, terceira importante lição: o contentamento cristão como expressão de alegre confiança na providência de Deus é sustentado em Cristo. Versículo de número 13. Talvez aqui esteja uma das razões pelas quais a tua alegria ela é tão passageira. Talvez aqui seja uma das razões pelas quais a tua alegria é tão volúvel, tão oscilante. Segunda-feira você está muito bem, é capaz de derrotar um gigante à sua frente, mas na terça-feira você dá mal conta de levantar da cama, porque a tua satisfação de vida está fincada nas coisas que são terrenas. Aprenda a depender mais de Deus e menos de você mesmo. Pastor, tem como ser mais claro em termos de aplicações palpáveis para a nossa vida? Amanhã, segunda-feira, dia de pegar no batente, acordar cedo, muitas obrigações ainda esta noite. Em termos palpáveis, em termos práticos, faça um resumo de toda a exposição. Eu tenho 3 aplicações práticas para você. A primeira delas: pare de esperar que o contentamento venha surgir espontaneamente. Contentamento é vida com Deus, mesmo em face às situações mais difíceis.
Construa isso dentro de você. Não espere isso chegar pronto, terminado e acabado da noite para o dia. Hoje, um pouco mais de contentamento em Deus. E amanhã, um pouco mais. E depois, um pouco mais. E no mês que vem, um pouco mais. E no ano que vem, um pouco mais. Aprenda que contentamento é uma construção diária. Porque contentamento em Deus diz respeito à intimidade. E intimidade não se constrói da noite para o dia. Segunda importante aplicação prática para todos nós. A sua reação à abundância, bem como à escassez, revela o que está no seu coração. Quem é você quando você está envolvido por abundância? Recursos financeiros, saúde, vigor físico. E quem é você quando a enfermidade bate a porta da sua casa, do seu coração, atinge você ou atinge as pessoas que você tanto ama? A estabilidade espiritual é provada no calor das adversidades. Eu e você nunca revelaremos quem de fato nós somos, enquanto não vier as tempestades da vida. Esta semana agora, fomos surpreendidos por um acontecimento trágico, e que mostrou ao mundo que teve acesso, onde é que está o contentamento do homem ímpio, do homem sem Deus, do homem que não é orientado pelo Evangelho, do homem que não tem as Sagradas Escrituras como seu norte de orientação. Independentemente do que venha a acontecer, que o teu contentamento esteja em Deus. Se a tua satisfação de vida, se aquilo que te move, se aquilo que te empolga, se aquilo que te faz acordar de manhã, bem cedo, e dormir à noite de madrugada, for o Senhor Deus, honrá-lo com seus bens, com seus recursos, eu não tenho dúvidas, você será capaz de superar obstáculos muito maiores do que você pode imaginar. Terceira importante aplicação prática para todos nós. Seja um perseverante fiel. A sua força para superar as dificuldades da vida vem de Deus em Cristo Jesus. Dependa mais de Deus em Cristo e menos de você mesmo. Eu não posso me manter de pé. Nós não conseguiremos nos manter de pé. Sozinhos não. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos do Deus Espírito Santo agindo e atuando em nossa vida, alinhando a nossa vida, nossos pensamentos, nosso coração, as obras das nossas mãos, o trilhar dos nossos passos, aquilo que está posto em sua poderosa palavra. Pergunta para encerrar: onde é que está fincada as bases da tua satisfação? Onde é que está fincada as bases do teu contentamento pessoal? Cuidado. Se o teu contentamento, se a tua satisfação de vida está fincada nas coisas que são terrenas, eu cumpro o dever na noite de hoje de te informar que no futuro breve você vai se decepcionar amargamente. Amigos nos traem, portas se fecham, a gente planeja algo e não acontece. A gente perde da noite para o dia aquilo que demoramos anos para alcançarmos. Trabalhamos a vida inteira e numa única chuva, um pouco mais forte, tudo cai por terra. Só Deus, meus amados irmãos, só nele, eu e você devemos manter o nosso coração fincado. Que a minha satisfação de vida e a tua satisfação de vida esteja cada vez mais ancorada no Senhor Deus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, engrandecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Toma nas tuas mãos sempre, ó Deus, a nossa vida. Sozinhos nós não somos capazes de nos conduzirmos. Nós precisamos do Senhor hoje e sempre. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Deus, da nossa trajetória de vida.
da vida desta igreja, que jamais venha faltar em nós o desejo de aprendermos mais e mais, a termos satisfação nas coisas que pertencem ao Senhor. Alinha o nosso coração aquilo que te agrada, aquilo que alegra o Senhor. Não nos deixa, Senhor Deus, nos perdermos nas ambições do nosso coração, nos nossos desejos que são mundanos. E que de fato e de verdade o Senhor em Cristo possa nos capacitar a vivermos as diversas situações da nossa vida para a glória e o engrandecimento do Senhor. Que de fato e de verdade o nosso coração esteja fincado, enraizado nas coisas que glorificam o Senhor. Em Cristo Jesus, amém, Pai. Eu convido os amados irmãos a se colocarem de pé, eu vou impetrar a bênção.